Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com relação à prova da ordem, tá? A gente está se aproximando de mais um exame, nós vamos aí para o 25º exame da OAB. De repente você não vai fazer agora, mas vai fazer um dia, vai fazer mais para frente um pouquinho, então acho que é interessante a gente colocar algumas dicas aqui para a realização de uma boa prova, na minha visão, obviamente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês com relação ao processo civil, né? E aí eu acho importante a gente considerar, pessoal, que nós estamos indo para a 6ª prova da ordem sob a vigência do novo CPC, tá? Então, o primeiro exame que veio aí considerando o novo código foi o 20º exame da ordem, e eu acho que é bastante interessante a gente analisar essas provas, né? Você fazer uma análise mesmo, geral, do 20º exame ali para frente, dele para frente, até para que você possa entender como o examinador tem feito as questões de processo, tem exigido, o que ele está exigindo do candidato ali, né? Então, nós tivemos 5 provas da ordem considerando o novo código, né? O que a gente pode observar analisando essas provas, por exemplo? Em 2 provas das 5 provas pedidas, a gente observa que em 2 delas eles pediram ali o Instituto da Tutela Antecipada Antecedente. Então, tutela provisória é um tema interessantíssimo, né, para cair aí, porque o examinador já pediu por 2 vezes. Um outro exemplo, audiência de mediação e conciliação, também instituto novo, né, bem como o Instituto da Tutela Antecipada Antecedente, institutos novos. A audiência de conciliação e mediação, também das 5 provas, a gente observa que em 2 provas o examinador pediu ali, pessoal. Então, a gente tem observado, né, por exemplo, questões relacionadas a recurso. Recurso sempre cai. Tem prova da ordem que, na mesma prova, 2 questões são relacionadas a recurso. Então, recurso é um outro item extremamente importante, né? Tem lá sempre uma questãozinha de execução, aí eles fazem algumas abordagens mais paralelas também, né? Já pediram, por exemplo, questão relacionada ao incidente de resolução de demanda repetitiva, no tocante às questões prejudiciais, no sentido de fazerem ou não fazerem coisa julgada. A gente já teve, por exemplo, questão relacionada a procedimento monitório, né? São as questões mais paralelas nesse contexto. Então, acho que fazer uma análise geral da prova para observar o que o examinador está pedindo é algo bastante válido, pessoal. Vocês vão observar nessas últimas provas da ordem que os enunciados são bastante grandes, né? Vem lá um enunciado comprido, mas as respostas não são respostas difíceis. Normalmente o enunciado vem bastante grande ali, mas a resposta é objetiva, é simples. Basta você conhecer aquele instituto, conseguir lembrar aquele instituto pedido que você consegue responder, mesmo diante de um enunciado grande que num primeiro momento, né, parece um pouco complicado ali, tá bom? Eu vou deixar uma dica para a gente poder fechar o vídeo de hoje, aí eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouquinho sobre isso. Eu acho que para fazer uma prova da ordem é bastante interessante a leitura do código, porque a gente precisa considerar o que a lei estabelece ali especificamente para a realização dessa prova, pessoal. Eu acho que de repente estudar um novo CPC por um código comparado é interessante. Sabe por quê? Porque os códigos comparados, eles colocam aquilo que foi mudado, aquilo que foi alterado, acrescentado pelo novo CPC, normalmente com a letra ali, aquela colocação de uma outra cor. O texto vem em preto, normalmente, e aquilo que mudou, que foi alterado, enfim, eles colocam de vermelho, eles colocam de azul, num outro tom, para destacar aquilo que foi acrescentado, né, pelo novo CPC. E isso é interessante, de repente, ler a lei, considerando essa questão de um tom diferente envolvendo a mudança, é bacana até para o nosso cérebro assimilar
aquilo que mudou, porque isso é fato, né? Analisando as provas da ordem, a gente consegue detectar claramente que o examinador tem pedido questões novas. Ele tem tocado sempre no tocante ao processo civil, nas questões que foram alteradas ou institutos criados ali pelo novo CPC, né? Tava dando aula até hoje, conversei com os meus alunos sobre isso. Reconvenção, acho que é um tema hiper interessante. Tivemos algumas mudanças relevantes ali no tocante à reconvenção. Ainda não veio questão, né? Estabilização da tutela antecipada antecedente, por duas ocasiões, em duas provas já, o examinador pediu questão de tutela antecipada antecedente. Estabilização ainda nada? Acho que deve vir logo, né? De repente, alguns outros procedimentos especiais, uma possessória que ainda não foi pedida. Então, tudo isso é interessante. Considerar os institutos que foram mudados. Esses são institutos mais vistos, vamos dizer assim, pelo examinador da prova da ordem, pelo menos é o que nos parece fazendo essa análise, pessoal. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui hoje, então. No próximo vídeo a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essas dicas envolvendo a prova da ordem com relação ao processo civil. Tá bom? Um beijão, até semana que vem então.